Uma história interessante sobre arte, literatura e profundidade e criação de filhos, pra falar um pouco, que eu acho meio interessante, meio engraçada até. Eu comecei gostando de literatura por conta de livros de fantasia, de ficção científica, de romances. Comecei lendo o Guia do Mochila das Galáxias por conta do Nerdcast sobre o livro que eles fizeram, então eu fiquei muito interessado, eu gostava muito de Nerdcast da época. Tô falando de 11 anos atrás isso. Comecei lendo Percy Jackson, tava lendo o quadrinho de Walking Dead, mas foi esse cara aqui que me fez entrar de cabeça na literatura e ver o poder dos romances. O George R.R. Martin, que inclusive até hoje não postou a continuação, né? Estamos esperando, Martin. Eu sei que, pô, é chato ficar cobrando caro, o cara é um trabalhador, tem que trabalhar no tempo dele. Mas, pô, Martin, cadê o próximo livro, mano? Lança aí pra nós. Eu gostava muito de ler e foram os livros que eu li de maneira mais rápida na minha vida, porque o Martin é um dos caras que escreve o que eu mais gosto, assim, em literatura. Não que é a única coisa que eu vou atrás, que é diálogos. O cara é um bom escritor de diálogos. Os livros dele possuem diálogos, tanto internos, sabe, do personagem com ele mesmo, quanto dos outros personagens entre si. Inclusive, esse livro eu li muito rápido. E o próximo livro que saiu, o livro 3, esse aqui é o livro 2, eu li, tipo, em 3 noites. Eu lia muito de madrugada, porque eu morava num quintal que tinha bastante gente e tinha bastante barulho de dia. Então, nas férias, eu lia praticamente de madrugada. Eu virava a noite lendo, assim. Eu não sei onde tá o terceiro livro, não sei se eu emprestei pra alguém, eu dei pra alguém, inclusive se não lembro pra quem eu emprestei. Inclusive, se esse vídeo cair na mão de alguém, talvez eu não lembre agora, mas alguém vai me lembrar se um dia assistir esse vídeo e o terceiro livro tá contigo, meu amigo. E desculpa por não lembrar que eu te emprestei. Talvez eu esteja cometendo uma gafe aqui e não lembrar que eu emprestei pra um grande amigo. Mas aí meu pai me viu lendo esses livros e ele um dia chegou do trabalho e ele me deu 2 livros. Esse aqui, No Meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha, e Poesias de Bicicleta, que ele pegou na biblioteca do trabalho dele. O trabalho dele tinha algumas coisas sociais, assim, uma das coisas era a biblioteca. E ele me deu o livro falando que eu tava lendo muita fantasia, muito romance, sabe? Eu lembro até de conversar com uma amiga da escola sobre isso. Na rebeldia adolescente, eu achei que meu pai tinha algo contra o romance. Mas depois crescendo e conversando cada vez mais com meu pai, eu descobri que ele gostava muito de romance. E na verdade, a interpretação que eu tenho hoje, não consigo confirmar ela, infelizmente, porque ele não tá aqui pra responder pra nós, não ligaria pra ele pra gravar a introdução desse vídeo, é que na verdade ele tava querendo me ensinar sobre a profundidade que uma obra de arte pode ter e a profundidade de gêneros literários podem ter, sabe? Ele na verdade tava querendo me ensinar da maneira dele, do jeito dele, numa vida totalmente corrida, que ele trabalhava e ficava mais tempo no serviço do que em casa, chegando 10 horas da noite, que ele tava querendo me ensinar de, tipo, leia outras coisas, se aprofunde. Veja que o conhecimento, veja que a arte é muito mais profunda do que isso. Veja que existe muito mais coisas. Infelizmente, os livros não ajudaram. Porque eu tinha muita dificuldade pra entender poesia. Qual que era o cerne da poesia? Eu gostava de diálogos. Eu gostava de saber começo, meio e fim. Eu não tinha, na época, maturidade pra entender abstrações, metafísica, amor, paixão, tristeza, ódio, depressão. Só que, apesar dos presentes não me ensinarem, meu pai ensinou essa profundidade de outra maneira, sem os presentes, que foi me apresentando Provocações, um programa de entrevista do André Abujanra, inclusive que eu uso muito nos vídeos, e é por culpa dele, porque eu conheci por conta dele. Ele gostava muito desse programa, e uma das noites ele tava assistindo e eu fiquei assistindo com ele, não fui dormir. Eu vi o Abujanra fazer uma coisa que ele fazia muito nas provocações, que era, entre as entrevistas, ou no começo do programa ou no final, declamar uma poesia. E quando eu vi um ator declamar uma poesia, falar a poesia, interpretar ela, dar sentimento para ela, dar sentido para ela, foi quando pela primeira vez eu entendi, meio que emocionalmente e artisticamente, qual era o sentido das poesias. Esquece o futuro, ele não te pertence. O presente te basta, mas é preciso ser rápido quando ele é mau presente e andar devagar quando se trata de saboreá-lo. Expressões como passar o tempo espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente, que imagina não haver coisa melhor para fazer da vida. Deixam passar o presente, esquivam-se, ignoram o presente, como se estar vivo
fosse uma coisa desprezível. Porque a natureza nos deu a vida em condições tão favoráveis que só mesmo por nossa culpa ela poderia se tornar pesada e inútil. Que as poesias poderiam me oferecer, não que eu queria de um diálogo, de um livro de romance, mas me poderiam oferecer muito mais de que qualquer livro de romance me poderia oferecer. Que uma poesia de Fernando Pessoa, de Drummond e de outros enormes poetas que existem por aí, poderia me oferecer uma arte, um entretenimento, uma reflexão, assim como os livros do George R. Martin, mas também poderia me oferecer muito mais. Coisas que, não que o Martin é pior, que ele não pode oferecer, mas coisas que só uma poesia pode oferecer, assim como tem coisas que só um livro de ficção pode oferecer. Então, engraçado ver como a criação é, né? Muitas vezes você cria um outro ser humano, mas o jeito que você acha que você vai ensinar uma coisa pra ele não funciona diretamente. Mas com a convivência que nós temos, nós acabamos ensinando uns aos outros de maneira indireta. Não é louco isso? Já parou pra pensar quantas coisas você aprendeu com seus pais, que eles te ensinaram, ou com o seu tio, com a sua avó, com a pessoa que te criou, ou com a pessoa que foi o modelo pra você de maneira indireta, sabe? Sem a pessoa estar tentando te ensinar alguma coisa de verdade, sabe? Com a convivência, com as falas, com as frases de efeitos, com as músicas que você gostou e aprendeu a gostar junto com as pessoas, com as frases, com as conversas com que você teve com professores durante a escola. Acho muito interessante pensar isso. E fica aqui, quem sabe eu possa repassar esse conselho que o meu pai me deu, que a arte é muito mais profunda, a gente pode tirar muito mais coisa das artes do que só as frases de efeito, de que só os balãozinhos, de que só o poderzinho, de que só os momentos impactantes, de que só aquele frame do Luke, eu sou seu pai, sabe? Toda obra de arte, ela é infinita. Se um dia acabar a possibilidade de extrair algo de uma obra de arte, acabou a arte. Porque a arte, ela é infinita de possibilidades e ela é infinita de diversidades de gêneros. E a gente pode aprender muita coisa com obras artísticas que nós nem temos noção no momento de que elas podem nos ensinar isso. Por que eu fico brisando com essas coisas preto e branco no começo dos vídeos? Eu não sei. Eu só faço. Olá, querida e amável pessoa da internet do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo ensaio, a mais um divã desse canal, onde nós nos sentamos em cadeiras confortáveis, vá para um sofá, vá para sua cama, vá para um lugar que você acha confortável, sei lá, quintal, porque a gente hoje vai usar uma obra de arte, algum filme, alguma série, a gente sempre usa nesses ensaios, algo produzido por ser humano pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente brisar sobre todas essas coisas. Lembrando que isso aqui não é um review, não tenho capacidade para isso. Também não sei se posso chamar de crítica, acho que não posso chamar de crítica. É simplesmente uma brisa, um ensaio sobre algo. E hoje nós vamos usar o episódio Queda Livre da terceira temporada de Black Mirror como desculpa para refletir como a internet e as redes sociais estão influenciando as interações entre os seres humanos e estão nos afastando cada vez mais daquela vida real antiga, sabe? Não que a gente tenha que voltar para aquela vida real antiga, porque ela não existe mais, mas estão cada vez nos afastando de algumas coisas que eram positivas naquela vida real, né? Ou, se você preferir, como elas estão nos afastando daquele almoço de domingo que você tinha na sua avó. Sabe aquele almoço de domingo que a gente começava a ir na nossa avó? Que comia aquela macarronada com frango e salada de maionese e conversava com nossos tios do pavê. Então hoje a gente vai usar esse episódio do Black Mirror para falar um pouco sobre isso, né? Então, bora lá. Em Queda Livre a gente tem a Bryce Dallas Howard como Lacey. Espero ter feito a pronúncia certa. Talvez no meio do vídeo eu fale Lucy. Mas não se preocupe que ela é a única personagem que eu vou nomear, né, nesse vídeo. Não porque os outros personagens não me importam, mas porque esse episódio é quase que biográfico. Esse episódio é totalmente focado nela, no arco dela e o que acontece dentro desse arco com ela. Os outros personagens são coadjuvantes que ajudam ela. A Lacey, ela vive num mundo dominado pela tecnologia e redes sociais muito parecido com o nosso. A Black Mirror sempre trabalha com essa hipérbole do nosso mundo, né?
ele, assim como outras ficções científicas e outras fantasias, vão usar uma hipérbole para falar sobre nós. Então, dentro do mundo dela, eles possuem implantes futuristas que aumentam a realidade e permitem que elas controlem os dispositivos mais ou menos como o Homem de Ferro, com aqueles hologramas. Mas hologramas que são vistos só por eles, né? E essa sociedade também é dividida em castas, assim mais ou menos como a nossa. Mas essa casta é feita por um cálculo diferente, um cálculo de notas. E essas notas são principalmente calculadas dentro dessas redes sociais. Funciona basicamente assim. Nesse mundo, todas as interações sociais, eu disse todas as interações entre seres vivos, podem ser classificadas de 1 a 5 estrelas pelas pessoas que participam dessa interação social. Então, quando você dá bom dia pro seu vizinho ou boa noite, vizinho, tanto você quanto seu vizinho ou vizinhos podem avaliar essa interação dando essa nota. E assim vai sendo o seu dia todo. Durante todo o seu dia, tudo que você fizer pode ser avaliado pelas outras pessoas, assim como você pode avaliar as outras pessoas. Então, essa soma de avaliações, no final do dia, vai te dar uma média, né? Aqui eu tô usando exemplo. Lógico que não é todo final de dia sua nota muda, mas durante a sua vida dentro dessa realidade você vai ter uma média. Lucy possui uma média de 4.2. Dentro do universo dela, ela é como se fosse da nossa classe média, sabe? Onde ela ingenuamente pensa que ela tá perto o suficiente da elite. A elite aqui dentro é uma elite que tem uma nota 4.7, 4.8, 4.9, mas quando na verdade ela está muito mais próxima da categoria do seu irmão, que tem uma nota de 3.9. Eu uso esse exemplo porque isso é igual às pessoas de classe média alta do nosso país, sabe? Que possuem um salário de 10 mil por mês, financiaram uma Renegade e acham que estão próximos da elite por conta disso. Que vão no Outback do Iguatemi mais famoso de São Paulo e acham que por conta disso eles estão na mesma elite do Luciano Huck e do José Safra, sabe? Quando na realidade eles estão a uma demissão de terem que vender essa Renegade, comprar um Kwid para fazer Uber e ter que se mudar pro mesmo bairro que era menosprezado por eles e por onde trabalham os empregados, que eles pagam muito mal, mas eles pagam muito mal porque eles consideram que são da família, sabe? Aqueles empregados que, apesar de a gente ter uma lei para você assinar a carteira dos empregados, eles não assinam a carteira dos empregados porque eles são da família, eles fazem o trabalho de casa não é um trabalho de verdade, né? Eles estão ajudando, na verdade, esses empregados. E dentro da realidade do Black Mirror, assim como a nossa realidade, é preciso manter a performance para manter a nota. Cada interação conta demais. E o episódio, em sua introdução, nos mostra magicamente isso. Faz questão de deixar tudo claro nas 2 primeiras cenas de abertura, qual vai ser o tema do episódio, qual vai ser a crítica e que rumo vai ter aquela história. Falar de como as notas escravizam aquelas pessoas, criam desigualdades e tornam a sociedade totalmente performática. Não há espontaneidade, não há pensamento livre, não há nenhum tipo de nem educação livre. As pessoas são simplesmente controladas por conta da manipulação das notas e pelo medo de não terem a nota que é a nota desejada. Para mostrar isso, primeiro a série manda Lucy para um café. E a gente vê muito isso por conta da interpretação, a interpretação muito bem. Eles fingem muito bem estarem fingindo sentimentos. O bom dia é fingido. O obrigado é fingido, a educação é fingida, a alegria é fingida, o entusiasmo é fingido. A Lucy dá bom dia pro atendente, o atendente espontaneamente dá bom dia pra ela também. Ela pede um café e acaba ganhando um biscoito por nada, né? O atendente só deu biscoito porque ele é gentil, ele não queria uma nota 5 de atendimento. Ele deu biscoito por pura caridade, ele queria deixar o dia dela melhor, não tinha nada a ver com nota. Ela se senta, toma o café é extremamente amargo, ela não gosta nem um pouco do café, tanto que ela nem termina de tomar, e a careta dela, dessa vez não é fingimento, é uma careta bem realística de que o café é horrível. Depois ela pega o biscoito, morde o biscoito e o biscoito também é horrível. Ela vai reclamar pro café? Ela vai jogar no lixo o café? Ela vai se livrar daquilo, largar aquilo? Não. Ela vai performar em cima daquilo. Ela tira uma foto, posta essa foto, faz uma brincadeira com biscoito de café, meio que fazendo ele como um sorriso, se eu não me engano, e vai ganhar likes, vai ganhar 5 estrelas dentro da rede social, vai manter a sua média e quem sabe aumentar a sua média cada vez mais. Qualquer semelhança com o Instagram é mera coincidência, meu nobre web telespectador. Ou seja, o sorriso artificial, o bom dia artificial,
tudo é uma performance, nada é natural nesses primeiros 5 minutos de série. A série apresenta muito bem, faz uma introdução muito boa do tema e apresenta muito bem e nos mostra muito bem paralelos com a nossa realidade e com o nosso dia a dia. Porque a cada ano o consumo do digital aumenta, principalmente depois dos anos do isolamento devido à pandemia, né? E essa vivência em algoritmos digitais vem influenciando cada vez mais, no meu ponto de vista, eu acredito que até no ponto de vista dos organizadores da série, a nossa vivência e a nossa interação com o real. Eu pego aqui, por exemplo, o Twitter e o Instagram. Duas redes sociais que, através da sua programação, influenciam os nossos comportamentos. Cada vez mais não tem como negar isso. Já é um conhecimento cada vez mais adquirido e mais documentado por especialistas, por pesquisadores, por cientistas e por produtores de conteúdo dentro dessas redes sociais. E essas redes sociais, elas controlam e manipulam, e aqui o manipulam nem falo como iluminar atrás das cordas em segredo. Não, elas manipulam na cara dura mesmo, ao programar o algoritmo para dar engajamento em algum tipo de emoção ou em algum tipo de conteúdo. Por exemplo, se a gente pega o Twitter é a rede social da ironia, do deboche e do ódio. É isso que dá engajamento no Twitter. Então, cada vez mais, as pessoas recebem like quando dão uma lacrada, quando falam com ironia, quando tem uma sacada irônica muito bom, quando dão expose de dentro de uma pessoa. E não tô falando que nenhuma dessas comunicações precisa ser realizada ou querendo julgar como as pessoas vão fazer as suas postagens. Mas, ao ter um algoritmo que vai parabenizar cada vez mais isso, cada vez mais são esses posts que vão ganhar like, vão ganhar engajamento, que vão te trazer seguidores, você acaba alimentando aqui no feedback positivo que o behaviorismo já nos mostrou, esses posts. As pessoas vão cada vez mais publicar esses posts, principalmente porque pessoas dependem do engajamento em rede social para ganhar dinheiro e trabalhar. E pessoas dependem do engajamento em rede social também para o seu ego, para a sua autoestima. Então isso influencia até trabalhadores que estão ali dentro, até usuários normais. Não são só trabalhadores dentro da internet que vão perceber isso e vão cada vez mais fazerem baits, como por exemplo o Vinheteiro vem fazendo, não sei, há 4 anos bait no Twitter todo dia para ganhar engajamento. Vai influenciar as pessoas que estão ali dentro também, que estão buscando likes, que estão buscando comprovação, que estão buscando aprovação social, que estão buscando uma panelinha, que estão buscando um grupo. Cada vez mais as pessoas vão atrás de publicações, vão fazer retweets, ironizando, zoando, odiando, dando lacre, falando mal dos outros, expondo pessoas que não precisavam ser expostas. E de novo, essas linguagens dentro de contextos faz sentido. O exposed, por exemplo, para uma pessoa que foi de alguma maneira agredida, principalmente quando ela não vai conseguir se defender, por exemplo, de uma pessoa muito famosa e ela foi agredida ou abusada de alguma maneira por essa pessoa famosa, é uma linguagem que a internet deu principalmente para as vítimas conseguirem jogar sua voz pro mundo, porque dentro do nosso mundo real, muitas vezes vítimas de diversas agressões são silenciadas. E o exposed, sim, dá uma voz para essas pessoas. Em determinados casos, o exposed sim é positivo socialmente e individualmente para essas pessoas. Mas a gente vê a generalização de pessoas expondo o ordinário até, querendo xingar, odiar pessoas que não cometeram nenhum crime, pessoas que só foram pessoas. Mas eu tenho uma notícia pra você, espero que você esteja sentado igual eu e você, a gente também erra. Imagina se seu WhatsApp fosse exposto em redes sociais. Eu sei que isso é um daqueles argumentos das pessoas quanto politicamente correto, e eu não quero chegar nesse nível, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que cada vez mais nosso sarrafo está baixando e a gente cada vez mais está julgando o comportamento humano em todos os seus níveis, e até níveis que são medíocres, ordinários. Quando eu falo medíocres e ordinários, tô falando aqui no significado de dicionário dessas palavras. Medíocre e ordinário é o comum, é o cotidiano, é o dia a dia. Ficar puto no trânsito e xingar uma pessoa aleatoriamente é algo que quase todo mundo já fez. Ficar estressado no trabalho e descontar contra um parente ou contra uma pessoa amada que não deveria descontar é algo que quase todos nós já fizemos, mas a gente não precisa ser julgado por isso.
A gente não precisa ser cancelado por isso. Inclusive, a ciência e as pesquisas já falaram sobre isso, já mostraram sobre isso, né? O behaviorismo é uma escola de pensamento, tanto dentro da biologia quanto na psicologia, que vai ter como um dos seus grandes nomes, mas não o único, mas é o mais famoso que todo mundo vai falar e ouvir, o Skinner, já mostrou isso através de experiência com animais e com seres humanos, né? É do behaviorismo que nasce principalmente a instrução e a educação de cães e de animais domésticos, através de mecanismos pedagógicos do feedback negativo e do feedback positivo. E aqui não há um julgamento do behaviorismo, a gente tem várias críticas a eles e tem vários pensadores que na frente vão criticar o behaviorismo, mas o behaviorismo é muito utilizado até hoje e é muito conhecido até hoje. Como que funciona a questão do feedback? É questão de que você vai educar uma pessoa, um animal doméstico, através das ações deles, e as ações deles vão ter consequências para modular o comportamento, para guiar o comportamento daquele cachorro ou daquela pessoa. Então, o que é muito comum fazer com cachorros? Quando o cachorro faz algo que é considerado ruim para a adestragem, ele vai receber alguma punição. Hoje em dia, as punições são todas dentro de um respeito à integridade do cachorro, não era como antigamente. Hoje em dia, você vai pegar um spray com água e vai tacar no cachorro para ele se sentir acuado, para ele sentir que aquilo que ele fez é errado. E você vai fazer isso várias vezes até você condicionar o comportamento dele para ele associar. E ele vai associar que fazer xixi no sofá ou mastigar ele vai ter um castigo. Então ele não deve fazer isso. E ao mesmo tempo você vai contrapor esse comportamento considerado errado como um comportamento considerado bom, que é o comportamento de fazer xixi e fazer cocô no lugar correto. Quando o cachorro fazer xixi e fazer cocô no lugar correto para a casa e para o adestrador, ele vai ganhar um feedback positivo, que é nada mais, nada menos do que um brinde. Você vai ganhar um brinde, que é um biscoito. Você não vai ter a punição, você vai ter um carinho do adestrador, você vai ter algo que vai fazer o cachorro associar a algo positivo. Então, se eu faço xixi aqui, eu ganho biscoito. Biscoito é positivo. Biscoito tem um gosto bom. Eu gosto de biscoito. O Twitter, como eu disse e você deve saber, é uma rede social que dá feedback positivo para o ódio. São as postagens com mais likes e compartilhamentos, com mais engajamento. Quanto mais ironia, mais ódio, mais você vai aparecer. Então, quanto mais ódio você dá na sua postagem, mais biscoito o Twitter vai dar. E, pelo efeito meio que manada, pelo efeito de cultura do comportamento dos usuários do Twitter, os usuários do Twitter também vão te dar mais biscoito. E você vai ficar com certeza mais feliz. Porque quando você posta algo, isso é de todos nós. Quando postamos algo e não tem nenhuma curtida, nenhum retweet, nenhuma visualização, é triste. Afinal, a gente está postando uma rede social querendo compartilhar um momento, uma frase, uma arte, uma música com as pessoas que estão na rede social. A gente não quer o silêncio. Mas quando a gente posta algo odiável e tem lá 100 likes, 20 retweets, 1000 pessoas visualizaram, você vai se sentir muito bem com isso. E você vai cada vez mais controlar o seu comportamento para tomar ações que vão trazer esse engajamento de novo. Porque, como eu disse, para algumas pessoas o trabalho depende disso. Isso não é uma passada de pano, né? Pra falar que, ai, coitado das pessoas que fazem ódio. Não, existem pessoas que, querendo ou não, jogam o jogo, sabem que jogam o jogo, e isso não quer dizer que redime elas do erro, mas elas estão jogando o jogo que é controlado pelo algoritmo, por uma estrutura empresarial que, não se engane, poderia ser mudado sim. Tanto os programadores quanto os líderes dessas redes sociais podem sim fazer mudança. Tanto que tentaram fazer mudança, né? Tiraram a contagem de like, a contagem de comentários. Então, esses exemplos que são medidas bem leves, mostram que, se eles quiserem, eles podem tomar cada vez mais medidas que deixem as redes sociais cada vez mais amigáveis. Eles só não fazem porque, do jeito que tá, traz muito mais engajamento, muito mais dinheiro, muita mais publicidade e muito mais postagens para as redes sociais deles. Isso fez com que o Twitter virasse de uma rede social muito interessante para ser um diário, sabe? Porque lá no começo do Twitter as pessoas usavam muito isso no Twitter, um diário do seu dia, um diário do que você gostava, do que você tinha feito, para uma rede social totalmente insuportável. Qualquer assunto, qualquer post pode se tornar um verdadeiro inferno, um tribunal de pequenas causas, como diz o criador de conteúdo Luigi. A gente já teve uma moça que foi simplesmente invadida o seu perfil porque ela ganhou sorvete do seu pai.
Se você não sabe dessa história, ou você esqueceu essa história, é totalmente verdadeira. Pesquisa aí, eu vou tentar até colocar na edição. A moça simplesmente estava doente, se eu não me engano era dor de garganta, o que era, não sei. O pai dela apareceu com um monte de sorvete super faturado e super valorizado da Bacio Gelati. Ela postou isso na rede social dela, porque é a rede social privada dela. Ela queria postar um momento feliz da vida dela, que foi o pai dela dando amor e carinho pra ela com sorvete quando ela tava doente. E a rede social simplesmente invadiu o perfil dessa menina. Essa menina deve ter tido uma semana traumática, sem zoeira, porque o tanto de comentário, de retweet, de problematização, de julgamento, de um monte de coisa invadiram a rede social da menina, acredite em mim, só porque ela tinha um pai amoroso. A menina não é culpada por todas as fragilidades do mundo. Ela não é culpada pelos pais ausentes que vão comprar cigarro. Ela não é culpada pela desigualdade social que faz um pote de 300 ml da Bacio Gelati ser R$40. Ela simplesmente só ganhou os potes do pai dela. Tipo, a gente evoluiu para uma rede social que a gente não consegue ver uma postagem dessa e passar batida. Eu trago esse exemplo e vou trazer outro, mas para mostrar que não é só o ser famoso. Você ser uma pessoa ordinária ou até ser um criador de conteúdo pequeno vai te impactar. Ou seja, como a maioria dessas redes sociais são abertas, apesar do Instagram, eu acho que por conta desse medo de muitas comunicações problemáticas, as pessoas estão cada vez mais fechando seu perfil só para amigos, mas vai chegar em você, mesmo você tendo 50 seguidores e sendo uma pessoa nada influente. E adicionando outro exemplo, teve uma criadora de conteúdo pequeno, que eu não lembro o nome, e não tô falando isso para menosprezar ela, mas é porque ela ainda está crescendo dentro da sua criação de conteúdo, e inclusive eu sou muito menor que ela cometeu o pecado pro Twitter simplesmente de ser uma moça bonita. Sabe? Ela é uma criadora de conteúdo de culinária, ela faz vídeos de culinárias, ela aparece menos de 10% na minha matemática de internet, que eu já vi dos vídeos dela, que são muito bons, inclusive. Menos de 10% do vídeo, ela mora num lugar muito quente, então ela usa roupas adequadas para esse lugar muito quente. E pessoas no Twitter simplesmente acusaram ela gratuitamente de estar fazendo soft porn para incel. Porque, pelo que eu entendi, os incels gostam de um tipo de pornografia de donas de casa, e teoricamente essa moça, sabendo disso, teria feito vídeos na internet que ela nem aparece 10%, com roupas de dona de casa fazendo cozinha para que esses incels seguissem ela e crescesse o perfil e ganhasse muito dinheiro. As pessoas simplesmente julgaram ela baseado em nada, baseado no ódio delas e baseado no ódio performático do Twitter. Ou seja, a busca por engajamento através do ódio tirou simplesmente a nossa empatia online, o nosso senso crítico e até a nossa noção de consequências. Por outro lado, o Instagram fez com que nós, meros mortais, nos importássemos como influencers dentro de uma rede social. Mesmo que a gente tenha 50 seguidores, a gente tem que se portar como se fôssemos influenciadores. Você acaba usando aquela rede social que poderia ser uma rede social pessoal para você acaba usando aquela rede social buscando performar. E isso pode te desgastar e até tirar certas alegrias daquela rede social, né? Como se você tivesse que postar foto bonita a todo momento, foto em 4K, foto paradisíaca. Como se aquela rede social não fosse muitas vezes a oportunidade de você gravar momentos, como a gente gravava momentos naqueles cartões, sabe? Naqueles livros que tinham várias fotos de família, com fotos que, não são perfeitas, não tem iluminação perfeitas, mas são fotos que mostram momentos importantes da nossa vida. E a gente deixa de usar uma ferramenta muito poderosa por conta desse desejo de performar, por conta desse desejo e desse engajamento de que a gente receba mais likes, de que apareça em mais timelines, de que as pessoas percebam que nós somos muito parecidos com o influencer e que vale a pena curtir as nossas fotos e compartilhar as nossas fotos. Vou para os exemplos de novo. Eu fui para um show do Emicida recentemente, faz umas 2 semanas, aqui próximo de onde eu moro, no interior de São Paulo, e sem sacanagem, tinha um rapaz na minha frente que era mais alto que eu. Eu já perdia pra ele, porque eu sou muito baixo. Eu tenho 1,65 m, então em show eu sempre me ferro. Porque primeiro que eu sou baixo, segundo que eu não tenho dinheiro pra comprar o VIP, terceiro que eu não chego tão cedo assim pra ficar esperando lá. Eu não tenho essa manha. E sem sacanagem, ele filmou pelo menos 2 minutos de
todas as músicas. Todas as músicas ele filmou. Não sei se eu tô muito longe, já tô desconectado dessa geração, mesmo não sendo um super velho baby boomer, mas não faz sentido, porque primeiro, o show da Turnê Amarelo tá no Netflix. É só você acessar no Netflix ou em algum site pirata que você assiste o show em 4K, numa qualidade muito melhor do que os nossos celulares. Segundo, por que postar tantas e tantas memórias e tantos momentos e não curtir o presente? Parece que as redes sociais estão cada vez mais fazer a gente não aproveitar o presente, mas só aproveitar o registro dos momentos que, primeiro, muitas vezes a gente não consome. Segundo, não vai trazer nenhum algo de benefício para sua rede social. E terceiro, muitas vezes é em baixa qualidade. Você filmar num show com uma câmera de celular, cara, a não sei que você tenha o celular super zica, com um tripé super zica e saber a hora certa de filmar, vai ser numa baixa qualidade. Você vai ter um registro que é importante. Tipo, é importante você ter um registro daquele momento. Guardar memórias é importante. Mas você pode simplesmente chegar no show, tirar uma foto, gravar uma música ou outra e é isso, aproveitar o show. Mas sem sacanagem. Um moleque gravou 2 minutos de cada música. Todas as músicas ele tá filmando. E ou ele tá nessa vibe de performance da rede social, ou ele é um camelô de show. Não sei qual que é a opção. Talvez ele esteja vendendo nesse momento DVD do show do Emicida por R$10, esteja lucrando, e eu sou o tonto aqui fazendo vídeo pra internet, tentando fazer uma reflexão sobre isso. Vai saber qual que é a opção. Provavelmente a segunda opção é a mais verdadeira. E de novo, não é uma carregação de regras, sinceramente. É um pensamento de que parece que as redes sociais roubam um presente. Tudo precisa virar post. Nada pode ser vivido se não for compartilhado na rede mundial de computadores. A gente tá preso a essa questão de sempre ter que compartilhar as coisas. E o grande problema é que cada vez mais esse tipo de linguagem, ele não fica só na comunicação digital, mas ele vem sendo jogado cada vez mais pro mundo real. Ou se preferir, o antigo mundo real, onde teoricamente não tinha nada digital antigamente. Cada vez mais caminhamos para um mundo onde todas as nossas ações serão premeditadas. Porque afinal, a gente está sendo julgado a todo momento, ou pode ser julgado a qualquer momento pelas redes sociais e pelas pessoas que orbitam as redes sociais. Como a Lucy é nesse episódio. Porque esses julgamentos, como já comentei antes, não são só para os famosos. Todos estamos suscetíveis a eles, até quem está recebendo o carinho de um pai presente, como eu falei anteriormente. E esse tipo de comportamento vai nos tirando a habilidade de conviver com o diferente, com o tiozão do pavê, com os nossos parentes que pensam diferentes, votam em candidatos diferentes, vai nos isolando de uma vida real e cada vez mais ficamos presos dentro de bolhas e as bolhas digitais, cada vez mais certos de que somos os mais inteligentes, temos as respostas e quem não concorda é totalmente errado. E veja, eu estou falando aqui do ordinário. Não estou falando do seu tio homofóbico ou do tio violento. Não estou falando que você tem que conviver com isso. Eu estou falando que estamos evoluindo para uma sociedade de performance onde o medíocre, de novo no sentido formal da palavra, no dicionário, não existe mais. Não há mais possibilidade para essa existência. Não há mais possibilidade para as pessoas que, infelizmente, dentro do seu contexto cultural, dentro da sua criação e dentro da sua visão de mundo, não tem essa visão progressista do jovem da internet. E não confundo o meu papo com o papo de quem reclama do politicamente correto de novo. Eu não tô falando que você não tem que se posicionar, não tô falando que você tem que ir contra discursos ruins e até errados eticamente. O que eu tô falando é que essa evolução é para uma construção de muro, é para uma construção onde a comunicação não vai ser mais possibilitada, porque a gente se isola cada vez mais, a gente não fala com um tio só porque ele votou no Bolsonaro, sem tentar entender o que levou ele a votar no Bolsonaro. A gente não fala com aquela pessoa porque ela fez uma piada que já não cabe mais dia 23, a gente cria um muro. E me fala, como que a gente vai se posicionar se a gente nem convive mais com ele, se a gente cria simplesmente uma separação onde não há mais a construção do conhecimento? Afinal, como você vai construir conhecimento com seu tio e mostrar pra ele que as pessoas carregam muitos preconceitos se você nem conversa com ele? Porque estamos criando um muro comunicacional. E de novo, não estou falando de pessoas que visivelmente são ruins e agressivas.
mas falando de pessoas que temos contato, que a gente sabe que são pessoas boas, que não nasceram perfeitas, tiveram seu contexto de criação, tiveram seus problemas geracionais e que nos ajudaram e que a gente pode ajudar também a ver um novo tipo de mundo. Porque afinal, ninguém é perfeito. Ou você já nasceu todo progressista, socialista, lendo o Manifesto Comunista e tratando todo mundo bem. Não, ninguém nasceu assim. Todos aprendemos isso de alguma forma e sempre precisamos de outros para nos guiar e construir conhecimento junto de nós. E a partir do momento que temos esse conhecimento construído, parte da continuidade da construção de um mundo melhor é continuar essa produção de conhecimento. É construir conhecimento com outras pessoas como foi criado com você, como foi construído com você. De novo aqui eu vou pegar o Luigi como exemplo para falar sobre o assunto. O Luigi, para quem não tá habituado e que não consome o conteúdo dele, ele é um streamer que dá aula, faz lives e que posta cortes aqui no YouTube. E é um dos caras que tá na internet desde que tudo isso aqui era mato e que tinha os famosos blogs que postavam memes, que era muito legal. E diversas vezes ele já conversou com o chat dele sobre isso. Sobre o fato de como o chat dele às vezes se perde demais. Em muitos cortes você consegue ver isso e muitas vezes na live você consegue ver isso. Dele falando pro chat dele. Pra quem não sabe, pra quem não tá habituado, não consome Twitch, a Twitch é ao vivo e tem o chat se comunicando ao vivo com ele. E muitas vezes ele dá essa bronca no chat, de que muitas vezes quando ele vai reagir a cortes de pessoas que não são de esquerda, que não são progressistas, que não são super desconstruídas, que são pessoas liberais, ou são pessoas do dia a dia, do ordinário, são pessoas comuns, o chat fica enchendo o saco. Fica falando pra tirar, fica falando que aquela pessoa é liberal, fica falando que aquela pessoa tá errada, fica falando que aquela pessoa tá indo pro lugar errado, que devia corrigir ele, e que blá 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 blá. As pessoas simplesmente no chat muitas vezes não conseguem parar 20 minutos da vida delas e ouvir uma pessoa que tem um pensamento diferente, que veio de uma vida diferente e que é uma pessoa totalmente banal e ordinária como ela. Inclusive tem até uma treta, né, porque o Luigi tem duas comunidades mais ou menos, que é o chat tóxico, que acompanha as lives, e os birutubers, que são as pessoas que assistem os cortes do canal. E em muitos cortes o Luigi tira o chat num meme, numa zoeira, logicamente, mas que é uma zoeira que tem um pouco de seriedade, porque o chat muitas vezes irrita o birutuber. O birutuber, que é a pessoa que acompanha os cortes no YouTube, muitas vezes comenta coisas que o chat tá falando, que o chat tá se perdendo. E o chat foi tirado de vários cortes já, principalmente cortes que o Luigi sabe que o chat vai dar problema. E inclusive, até o próprio Luigi já deu uma bronca no chat. Eu lembro de assistir um corte do Luigi, não lembro se eu tava assistindo ao vivo ou se eu estava assistindo o corte, mas ele fala pro chat, meio que em sentido de bronca, de falar, pô, gente, é todo mundo perfeito aqui? Todo mundo nasceu socialista, progressista, todo mundo já nasceu lendo Marx, todo mundo já sabia que preconceito é errado, racismo é errado, homofobia é errado. Ou seja, ele zoa, mas dá uma bronca falando, tipo, gente, todos nós aqui aprendemos isso que a gente sabe hoje. Então a gente não pode requisitar do outro que ele já nasça aprendendo. Na verdade, nós deveríamos ser meios de comunicação para construir canais de diálogo, para tentar construir esse conhecimento com os outros. Inclusive, o próprio Luigi conta que ele só mudou de perspectiva com a política por conta de pessoas que estavam com a cabeça aberta para conversar com ele naquele momento com que ele não tinha total contato com outro tipo de visão política. Que foi quando ele fez um podcast com a galera do Revolu Show, no podcast dele, que ele não atualiza com tanta frequência mais, mas que essa galera a irem no programa dele e a quebrar uma bolha, porque o Luigi era de uma bolha, o Revolu Show, que é um podcast marxista-leninista, era de outra, foi o que mudou a visão dele sobre política, foi o que ajudou ele a ter essa guinada política e chegar no momento que ele tá hoje. Inclusive eu cito até o próprio Jones Manuel, do próprio Revolu Show, que em um vídeo que eu esqueci o nome agora, que ele fala sobre o processo do crescimento do fascismo no Brasil, que ele fala muito sobre que como as pessoas dentro do espectro de esquerda nunca deviam ver os trabalhadores, os camaradas, como totais fascistas, nunca deviam julgar eles e excluir eles, porque eles não eram totais fascistas, eles estavam vivendo no mundo em um processo de um Brasil que estava se tornando fascista.
e com que essas pessoas nunca devia acabar o diálogo. Sempre devia se conversar com eles e se construir conhecimento e mostrar para eles o que estava sendo feito. E o processo de cobrar, que o processo de jogar na cara era de pessoas, principalmente da elite, ou que representavam a elite, que estavam patrocinando esse processo de crescimento do fascismo no Brasil. Essas pessoas deviam ser cobradas, não as pessoas iguais a nós, não os ordinários, não os proletários, não os trabalhadores. Com eles devia se ter uma conversa. Igual o hino da Internacional Socialista já defendia há muito tempo lá atrás, né? Paz entre nós, guerra aos senhores. Ou seja, comunicação entre nós, ódio pros nossos senhores. E voltando no episódio, pra gente terminar esse vídeo, a Lucy, ela passa por uma jornada de reconhecer que o mundo dela é uma mentira. E tudo que ela viveu e buscou era inventado. Ela decide que ela quer aumentar a nota dela porque ela quer mudar para uma casa. Ela vê o irmão dela como um fracassado e ela divide casa com ele. E ela quer ir para uma nova casa e ela acha um condomínio. Mas a maneira mais efetiva dela conseguir aluguel nesse condomínio é que ela aumente a nota dela, que é de 4.2 para 4.5. Então, para aumentar a nota, ela acaba se aproximando de uma amiga que era muito malvada com ela, que fazia bullying com ela, mas que tinha uma nota de 4.8 e que era muito famosa. E por conta disso ia ajudar a aumentar a nota dela, e ela topa ser padrinha de casamento dessa amiga. Mas aí ela passa um processo todo de azar e punições, simplesmente porque, por conta da ansiedade que toma ela de ter uma nota 4.5, ela esquece de performar. Ela esquece de ser aquilo, toda aquela mentira que ela era antes, toda aquela mentira que fazia ela ter 4.2. Então ela começa a perder pontos, porque ela perde a paciência no aeroporto, ela perde a paciência com o taxista, ela é estressada, ela grita, ela faz coisas de gente normal. Mas naquele mundo não pode se fazer coisas de gente normal, tem que ser performático para conseguir a nota. E ela acaba perdendo muita nota. No caminho do casamento, por uma série de motivos, ela conhece uma motorista de caminhão com quem ela pega carona, por conta que ela perdeu toda a nota que ela tinha, então ela não consegue nem alugar um carro direito para ir pro casamento. Que ensina para ela que toda aquela sociedade não é verdadeira, é performática. E toda aquela hierarquia, na verdade, constrói uma verdadeira segregação e exclusão das pessoas. Em toda dificuldade, a Lucy acaba surtando no casamento quando ela chega, e sendo excluída da sociedade ao explodir todas aquelas amarguras e frustrações que não pode ser ditas dentro daquele mundo perfeito que ela vivia anteriormente. Ela tem um surto e acaba preso por conta dele. A gente não chegou nesse nível ainda na sociedade que a gente vive, mas estamos rumando cada vez mais para ele. Nós não temos todas as tecnologias do episódio, talvez nunca sejam criadas essas tecnologias, porque lembre-se, a fantasia, os romances, eles são hiperbólicos, eles são exagerados, mas eles usam esse exagero para falar da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então, ele mostra que a gente pode não chegar no 100% desse futuro, mas a gente está cada vez mais caminhando para esse futuro onde as relações humanas vão ser cada vez mais e totalmente performáticas. Então, por isso, eu termino esse vídeo com um conselho ou com um pedido. Por favor, volta aí nos almoços de domingo da sua avó. Pois, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso de alguma maneira, tanto de entretenimento quanto de aprofundamento de conhecimento nesse episódio do Black Mirror. Foi um ensaio mais longo que eu já gravei. Eu tô olhando pro bruto ali no OBS, tem 55 minutos de gravação. Com certeza eu vou tirar alguma coisa na edição. Não sei se vai ficar com 50 ou com 40, mas vai ser um dos vídeos mais longos aqui do canal que eu já fiz, tudo bem? Se você chegou aqui até o final, você é um alecrim dourado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe por aí esse vídeo. Se você chegou por aqui e não é inscrito, se inscreva. Eu agradeço demais o engajamento. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!